Olá meus amores, bem-vindas a mais uma aula da nossa série Desvendando os Segredos do Biquíni de Lycra e Crochê. Hoje a nossa aula 3 apenas com calcinhas de crochê, ou de lycra e crochê. As duas calcinhas serão de amarrar, não será de elástico ainda, tá? Eu ainda faço futuramente uma aula com uma peça com elástico, ok? Mas para essa não. Então vai fazer esse modelinho aqui, que foi o último modelinho que eu mostrei lá na aula de moldes, que nós fizemos só essa partezinha aqui, eu indiquei como trabalhar o resto, tá? Veja só o meu como ficou. E esse daqui que foi o primeiro que nós fizemos na nossa aula de molde. Se você ainda não tem o seu molde personalizado, se você ainda não aprendeu a fazer, pare esse vídeo, assista a aula 1, que é a aula de molde, e aí então você vai ter o seu molde para trabalhar comigo, tá? Não vou ensinar molde aqui nessa aula, porque já existe uma aula específica para isso. Hoje é só trabalho prático, como fazer a calcinha com lycra e crochê, para que você possa fazer, vender muito e arrasar na praia, divar muito no Réveillon, tá? E são peças que são rápidas, porque a que vai os elásticos é bem mais demorado. Então aqui você tem certeza que você vai conseguir fazer a tempo de usar no Réveillon, tá bom? Você vai precisar de linha. Eu tô usando a Anne, mas pode ser também Camila Fashion, Brunella, a que você tiver em casa, tá? Então, gente, é isso. Você pode adicionar elementos se quiser. Esse aqui é o básico para começar, mas você pode colocar tassel nas pontas, você pode colocar pedras, você pode colocar tassel aqui na frente, você pode bordar com continhas, bem cara de praia, sabe? Você pode colocar o que você quiser e deixar a peça ainda mais personalizada. Pode usar várias cores também, não é obrigada a usar uma cor só não, como eu tô usando aqui agora. Essa daqui provavelmente eu vou usar mais cores, tá? A de lá, que vai ser conjunto do top da aula 2, então eu vou fazer só com essa cor. E você pode variar bastante, tá? E oferecer uma boa diversidade para os seus clientes. Então, gente, já vai deixando o seu curtir, vai me dizendo aqui embaixo o que é que você achou da aula, o que você achou das peças, tá? E se você ainda não me segue, é novo por aqui, segue o canal, assim você fica por dentro de tudo. Não esquece de ativar as notificações, ativa ali o sininho para que o YouTube sempre te entregue o nosso conteúdo, porque o YouTube não entrega para todo mundo, a não ser que você diga isso para ele, tá? Ativando as notificações. Então é isso, vamos começar a aula? Dá início aqui a nossa calcinha. Para isso você precisa do seu molde, tá? O seu molde personalizado. E agora nós vamos alfinetar o molde aqui, a lycra, juntamente com o forro, sempre juntos, porque a lycra para cortar sozinha é bem chatinha e para costurar também. Então fazemos tudo de uma vez, que quando estiver pronto é só usar, tá? Você não tem que se preocupar em colocar forro. Enfim, vamos agora aqui alfinetar ele, porque senão ele corre. Caiu aqui um negocinho. A minha casa não é forrada e... Minha casa não, casa de aluguel. Não é forrada. E aí já viu, né? Agora, gente, é só alfinetar. Vamos logo botar o alfinete aqui embaixo. Vai sempre ajeitando para ver se não ficaram dobras, viu?
alfineta no meio também, coloca o alfinete em vários pontos, para que ele fique bem firme e a gente possa cortar. Volto com vocês já com ele no jeito de cortar. Então, tô aqui toda alfinetada e nós vamos cortar. Quando você corta qualquer peça, gente, em corte e costura, pro crochê também, você sempre deixa uma margenzinha de 1 centímetro mais ou menos, que é a margem de acabamento. No caso da costura, é a margem para costura, tá? Você não pode cortar exatamente o mesmo tamanho, senão quando você for fazer o acabamento, diminui o tamanho da peça. Então, você sempre respeite essa margenzinha. Então, você vai iniciar o corte, observando aqui a margem que eu lhe falei, tá? E você vai contornando o desenho dessa forma. É simples, né? Você não precisa ser um especialista em costura para poder fazer isso. Eu não sou especialista em costura. Sou péssima em costura e tô fazendo isso. Então, todo mundo consegue fazer. É basicamente isso aqui, tá? Vou cortar agora aqui, nesse sentido aqui e aqui em cima. E eu volto para nós estarmos iniciando aqui a parte da costura da nossa lycra com o forro. Muito bem, voltamos então com a peça já toda cortadinha e agora nós precisamos estar alinhavando a lycra com o forro para que a gente possa casear. Senão não vamos conseguir trabalhar direito, porque esse forrinho aqui, ó, ele é chatinho pra caramba, gente. Ele escorrega, é uma festa. Então, para você não se chatear com ele, tem que prender logo esse fulano. Aí, o que você vai fazer? Você vai dobrar a partezinha que você cortou a mais, tá? Que é a sua margem de costura para acabamento. Então, você vai introduzir aqui, ó, a agulha, tá? Eu preciso estar aqui com ele na mesa para facilitar. Eu sei que não facilita muito a visualização, mas aqui, ó, é bem simples, gente. Você só introduz a agulha de cima para baixo, de baixo para cima, vai dobrando, tá? E vai aqui alinhavando. Alinhavo simples, porque a intenção não é ser uma costura permanente, é uma costura temporária, apenas para que você possa casear, ok? Quando terminar todo o trabalho do crochê, que sua calcinha estiver pronta, você pode retirar toda essa linha aqui, que ela não tem mais serventia nenhuma, tá bom? Mas já faça na cor da peça, porque se você quiser deixar para uma segurança a mais, sei lá, vai da cabeça de cada um. Então, já pode ficar, porque vai estar na mesma cor. Se tiver de cor destoante, aí fica difícil, né? E ele vai ficando com essa rebarbinha aqui. Isso é normal. Essa peça, esse forro, quando você dobra fazer o acabamento, parece que ele cresce. E aí, o que é que você faz? Depois que você tiver feito todo o alinhavo, você vem com a tesoura e corta esse excesso aqui. Mesmo porque esse excesso pode atrapalhar na hora que você estiver fazendo o crochê, tá? Quanto mais tecido tiver aqui, mais difícil vai ser para furar. E você tem que fazer os cantinhos. Os cantinhos é a parte que eu, assim, acho bem chatinha na hora que eu tô trabalhando. Eu gosto de acertar aqui, ó, tirar essa pontinha que ele forma. Tá? Pra ele ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui minha agulha para me ajudar nesse processo, para eu segurar aqui ele no lugar, na altura que eu quero, e virar, para ficar mais fácil, tá vendo? Agora é tranquilo, ó. É só vir aqui com a agulha por baixo, que eu tava aqui com a linha por baixo, né? Se você tiver com a linha por cima, vai por cima. Depois você vem de cima para baixo de novo. Dê alguns aqui nesse cantinho para ele ficar bem preso, tá? Seja generosa. Que é para você não ter sustos depois. Agora, eu vou dobrando aqui aos poucos e vou costurando. Continuo da mesma forma esse alinhavo simples. De cima para baixo, de baixo para cima. Dobre aos poucos, mesmo porque a calcinha tem bastante curva. Ela não é totalmente reta, né? E
essas curvas são mais complicadinhas, então você tem que fazer com parcimônia, pedacinho por pedacinho, até terminar. Tenha pressa não, vai aí, aproveita, respira, relaxa, concentra no que é bom, que você consegue fazer. E aí, acabou a linha, o que é que eu faço? Você vai trocar de linha e no mesmo lugar você inicia novamente, tá? Pode até começar aqui no meio do último, por exemplo. E não precisa se preocupar em fazer um nó final para isso aqui não, porque, como eu já disse, ela não vai ficar. Então, não tem grilo nenhum. Ele vai ficando assim. Esse excesso aqui, como eu disse, você pode cortar. Eu vou adiantar para esse vídeo não ficar cansativo e volto com ele já todo alinhavado para a gente trabalhar o crochê. Eu voltei, já tirei o molde, já tirei os alfinetes e fiz um recorte aqui no fundo para ajeitar aquele excesso que fica do forro, tá? Então, agora você vai vir aqui no cantinho, introduzir a sua agulha. E nós vamos estar iniciando. Pega a sua linha que você quiser usar. Eu disse aqui, vamos trabalhar esse daqui um pouco mais colorido, é verdade. Porém, a primeira carreira, que é o de caseado, eu quero fazer na mesma cor da lycra, tá? Você pode colocar um tom assim que ressaia, se quiser. Mas, normalmente, é bem legal você trabalhar a primeira carreira do caseado na mesma cor da lycra que você estiver trabalhando. E aí, depois você pode inovar como quiser a mistura das cores, tá? Então, eu puxei aqui uma laçada. Vou aqui passar a agulha por cima, ou a linha por cima da agulha. Eu tô usando a 1,25, tá, gente? É só com a 1,25 que você consegue furar. E aqui, ó, eu puxo a laçadinha por dentro. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais 3 pontos. Então, eu venho, introduzo novamente a agulha no mesmo lugar, no mesmo buraquinho. E vou puxar outra laçada. Tenho 2. Novamente, eu introduzo no mesmo lugar e puxo a terceira laçada. E mais uma vez, introduzo no mesmo lugar e puxo a quarta laçada. Tá ficando apertado o buraco. Aí, aqui, eu vou fechar dessa forma, tá? Ele vai ficando, ó, desse jeitinho aqui atrás, tá vendo? Faço 2 correntinhas, deixa eu voltar aqui, que é para fazer o contorno. E agora, trabalhando aqui nessa parte de cima, eu faço novamente mais 4 e tudo no mesmo buraquinho, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar. Vou forçar um pouquinho aqui para ele abrir um pouco. E eu vou fazer mais 4. Opa. Essas dificuldades aqui com a linha que eu tô tendo com a agulha, porque essa agulha não é própria para essa linha. A própria para a Anne é a 1,75, mas é com a 1,25 que conseguimos furar. Então, é com ela que a gente tem que trabalhar agora. 3. E 4, vamos lá. E 4. Vamos ajeitar aqui. Ele vai ficar com um cantinho assim, tá? E aqui a parte de trás. Aqui, ó, se ele sair um pouquinho como o meu saiu agora, é só fazer isso, coloca pra dentro e ele vai ficar preso. Ele não fica saindo, não. É porque na hora que eu tava fazendo aqui, conversando com vocês, eu não prestei atenção como eu tava caseando aqui. Então, agora eu faço uma correntinha de espaço, tá? Você vai sempre trabalhar com uma correntinha de espaço. E aqui, ó, você vai fazer o ponto, tá? Opa! Muita força. Novamente, uma correntinha de espaço e aqui do lado você faz outro ponto. Outra correntinha de espaço e você vai fazer outro ponto. Então, é sempre da mesma forma, tá? Uma correntinha de espaço e ponto, uma correntinha de espaço e ponto. Chegou no cantinho, você vai fazer
4 pontos, 2 correntinhas e mais 4 pontos, tá? Eu vou terminar aqui e já voltamos. Eu concluí toda a parte do caseamento. A peça vai estar desse jeito, tá? A parte interna, ela fica assim. E agora, nós estaremos começando com outra cor, ou você pode continuar com a mesma, não tem problema algum. Mas eu vou mudar, então eu vou encerrar aqui. Desse jeito. Opa. E vou começar com a próxima cor. Então, eu vou começar aqui pelo fundo mesmo, tá? E vou começar aqui pela parte de cima. Então, eu vou pegar aqui essa linha aqui. É uma Anne também. A cor dela é a 5556. A próxima que eu vou utilizar será essa daqui, que é uma mescla, na cor 9331. E eu vou finalizar com a Anne em preto, tá? Então, aqui, nessa pontinha, eu introduzo a agulha. Você já pode até fazer isso, ó, trazer esse fio pra cá, pra fazer o acabamento dele já ele ficar presinho aqui. Puxa aqui uma laçadinha. Passa aqui por cima da agulha. E vou fechar. Faço mais uma correntinha. Deixa eu puxar esse fio inicial, que é para ele ficar bem apertadinho, esse início. Vamos puxar ele aqui bem pro cantinho. Opa, desculpa. E aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Depois, quando nós terminarmos aqui, nós fazemos aqui mais um, tá? Pra finalizar. Aí, agora, onde tem ponto, eu faço um ponto para cada um. Onde tem correntinha, eu faço um ponto. E sobre o ponto, eu faço mais um. É, assim, extremamente simples, tá? E eu vou contornar toda a minha calcinha com pontos baixos. Parte de cima, laterais. E vou dar a volta completa nela. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu mudo de cor. E aí, o que eu pretendo? Eu pretendo fazer apenas uma carreira contornando a peça inteira. Aqui eu já posso estar cortando aqui esse excesso, tá? Mais uma puxadinha ali no início. Deixa eu cortar aqui esses dois excessos. Esse e esse. Eu pretendo trabalhar apenas uma carreira contornando inteiro. Se você se desejar e se sentir mais confortável, pode fazer 2 carreiras com a próxima cor, tá? Fazer mais uma carreira com a próxima cor, no caso. Que aí você vai ficar com 2 carreiras contornando a peça inteira. Mas eu vou trabalhar depois disso apenas a parte de cima e a parte de trás, tá? Com outras carreiras. E nas laterais vai ficar apenas essa em verde, tá? Então, tô chegando aqui já no cantinho, só pra fazer o cantinho junto com vocês. Vamos lá. Porque você fazendo o cantinho, você faz qualquer coisa, né? Agora, aqui é um ponto pra cada ponto desse aqui. Caso o seu ponto tenha a tensão mais solta e esteja ficando embabadado, diminui a quantidade de pontos, tá? Aí você pode fazer pulando ponto aqui, tranquilamente. Aqui eu faço 1, 2, 3 e continuo, tá? Então, é só isso. E eu encontro vocês lá no final para trabalharmos a próxima carreira. Vamos lá? Então, é assim que a nossa peça está. E agora, eu quero trabalhar mais uma carreirinha apenas aqui em cima, tá? De pontos baixos. Então, aqui onde eu encerrei, eu vou subir aqui 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar.
Porque eu quero fazer um aumentozinho aqui do lado para ele dar uma esticadinha assim, ó. Dar uma aumentadinha aqui pro lado, tá? Vamos ver se vai ficar aqui bem legal. Ou se eu coloco um pouquinho antes por causa aqui dessa curva. Creio que eu vou ter que voltar aqui, porque aqui é o encerramento. Então, eu vou ter que voltar aqui um ponto atrás. E vou subir as duas correntinhas e aqui eu vou fazer o ponto baixo. Pra eu não ter que desmanchar, recomeçar de novo e tal. Fica tranquilo. Agora, eu vou fazer aqui um ponto para cada ponto. E lá no final, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Tá? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês ali no final. Já cheguei aqui ao final, como ele está ficando aqui em cima. E aqui, ó, nesse último da curvinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu faço um e faço mais um pontinho baixo. Tudo que nós estamos fazendo aqui para essa parte, nós vamos repetir para a outra, tá? Vai ser tudo igual e vai ser bem simples. Então, aqui agora, eu encerro, tá? Você pode voltar daqui, desse outro lado, para ele ficar todo pelo direito, ou pode trabalhar pelo avesso também, tá? Já que eu tenho que recomeçar, eu vou recomeçar pelo lado direito novamente. Então, eu vou pegar aqui a outra linha. Tá aqui com um negocinho anexado que eu tava fazendo um teste. Um teste de flor. Deixa eu tirar aqui. E agora, aqui, ó, nessas duas correntinhas iniciais, eu vou colocar aqui nessa ponta. Eu introduzo minha agulha. Passo aqui por cima, tá vendo a linha? E faço mais uma correntinha. E aqui nesse mesmo lugar eu faço outro ponto baixo. E agora eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, tá? E lá no final eu faço mais um aumento desse tipo. Então, eu vou adiantar aqui e encontro vocês lá no final. Então, é assim que ela está, e eu quero fazer mais uma carreira nessa cor, para ela ficar mais larguinha aqui em cima, e até para ter uma margem de espaço, caso você queira fazer um bordado aqui, colocar umas continhas, umas conchas, tá? Você tem um espaço para trabalhar. Então, aqui eu vou fazer um outro ponto baixo no mesmo lugar, porque no final eu faço 2, da mesma forma que eu iniciei. Vou virar meu trabalho para continuar com essa cor. E vejam, eu conduzi aqui aquela linha final aqui por dentro, tá? E aqui agora eu só tenho que cortar esse excesso, porque já tá feito o acabamento dela. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma. Faço uma, 2 correntinhas e no mesmo lugar eu faço o ponto baixo. Opa! E aí, agora é só trabalhar ponto sobre ponto até o final, tá? Então, eu vou adiantar aqui essa carreira e encontro vocês lá no final para darmos continuidade à calcinha. Vamos lá? Como está o nosso trabalho? Aqui a parte da frente está dessa forma. Aqui agora eu vou estar encerrando esse trabalho, que eu terminei aqui com 2 pontinhos a mais também, tá bom? Vou encerrar aqui. E eu vou trabalhar agora com o preto, tá? Então, como nós vamos fazer? Pego aqui a minha Anne preta e eu vou vindo aqui, ó. Aqui esse pezinho onde nós iniciamos, tá? Eu introduzo minha agulha aqui embaixo. Deixa eu pegar um pedacinho maior aqui. Puxo a laçadinha. E faço aqui 2 correntinhas. Puxo bem aqui esse início. E aqui, ó, entre um ponto e outro, eu faço um ponto baixo. Aqui, novamente, entre os 2 pontos,
eu faço ponto baixo. Deixa eu puxar aqui mais uma vez aqui o início para ele ficar bem legal. E aqui, nesse ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, nós temos que virar. Então, eu faço mais um no mesmo lugar. Opa. E mais 2. Então, fica 3 pontos aqui nesse cantinho. E agora, eu continuo aqui, trabalhando ponto sobre ponto. Deixa eu ajeitar aqui esse canto, puxa esse fio, que ele vai ficar assim. Vou continuar aqui trabalhando até chegar lá do outro lado, tá? Então, eu vou adiantar aqui o trabalho e já nos encontramos ali no final. Cheguei aqui ao final e vamos fazer esse contorno igual de cá. Então, aqui eu faço ponto baixo e aqui nas correntinhas que seriam consideradas aqui um ponto, eu vou fazer 3 para virar, né? 1, 2, 3, exatamente igual. Agora, eu trabalho um aqui na interseção entre os pontos, 2 aqui na interseção entre os pontos e um baixíssimo aqui no início. Corto a linha e encerro esse trabalho. Agora, nós vamos fazer a nossa fitinha. Eu peguei aqui um fio de cada cor, tá? Do branco, daquele matizado, do verde e do preto. E nós vamos fazer a nossa fitinha. Eu vou estar utilizando a agulha número 3 para fazer a correntinha bem grossa com essas 4 linhas. Então, deixa um pedaço aqui para acabamento. E eu venho aqui, ó, onde eu fiz essa curva e vou introduzir a minha agulha aqui. Puxo aqui as laçadas, tá? Todas juntas. Aqui eu passo meu fio por cima para ajudar a prender melhor, tá? E começo a trabalhar as minhas correntinhas coloridas, assim como as cores que foram utilizadas na calcinha. E você não precisa ir e voltar, aqui vai ser uma carreira apenas, dessa forma. E ao final, dá um nó e deixa um pedacinho de linha sobrando ao estilo tassel, tá? Só que vai ser um tassel mais fininho. Aí, se você quiser acrescentar mais alguma linha ou realmente fazer um tassel para colocar na ponta, também pode, tá? E aí, a quantidade de correntinhas é a que você se sentir confortável e julgar que será suficiente. Eu vou trabalhar 50, tá? E ver se o tamanho fica bom. E aí, ficando o tamanho bom, eu volto e falo pra vocês, ok? Aí, é só continuar e fazer a mesma coisa para o resto, para os outros lados, tá bom? Vamos lá, então. Então, como ela vai ficar? Pra mim, ficou melhor com 70, tá? Quem quiser pode fazer até 100, quem quiser o fio bem grande, tá? E aí, ao final, você passa aqui por dentro pra finalizar. E aí, é só passar aqui, ó. Fazer um nozinho na pontinha. E pode aqui, antes de fazer esse nó, acrescentar um ponto de brilho, tá? Você compra nessas lojas de material para bijuteria ou, né, armarinho também vende. E você coloca uma pontinha aqui. O meu nozinho ficou mais embaixo, mas você pode fazer o nó aqui em cima, tá? Que é para ficar bem seguro e ele não desmanchar no futuro. E para fazer o acabamento aqui, você usa uma agulhinha de costura que tenha um fundinho maior, tá? Para poder passar a linha Anne. E aí você vai passar aqui fio a fio por dentro das carreiras para prender, para ele ficar bem segurinho, tá bom? E não haver riscos de soltar no futuro. Feito isso, você vai repetir esse fio para o outro lado. E depois você vai repetir todo esse processo aqui que nós fizemos na frente, atrás para a parte da frente. Muito simples, né? Muito fácil, essa calcinha vai ficar uma gracinha.
Então, eu vou concluir essa e volto para te ensinar o segundo modelo. Vamos agora começar o nosso segundo modelo, já que eu tô com ele aqui alfinetado. Você já sabe que você coloca junto a malha com o forro para cortar, tá certo? Aqui, gente, a anterior, toda prontinha. Fica uma graça, né? Muito simples, fácil e rápida de fazer. E essa também será nesse mesma pegada. Então, eu vou estar cortando a nossa peça, tá? Sempre deixando 1 centímetro de abertura aqui, tá? De margem para costura. Então, vou começar aqui por um canto, tem que pegar os dois juntos, forro e malha juntos, para poder cortar, tá? Então, você já sabe, você já viu na primeira parte dessa aula, o corte é a mesma coisa, tá? Esse lado aqui, ele tá mais estreito, então, eu vou tirar aqui. E vou tá tirando o resto todo certinho, tá? Eu vou tá adiantando aqui o corte da nossa peça. E aí, eu retorno com vocês para tá iniciando aqui o alinhavo. Então, vamos iniciar aqui a costura, já virei ele do avesso e eu continuo aqui com o nosso molde embaixo, porque ele é meu gabarito, tá? Então, eu vou estar aqui agora dobrando e seguindo ele, ó, pra ficar o tamanho certinho. Com a agulha de costura em linha, já feito o nozinho na ponta, você só faz assim, ó, atravessa o tecido com a linha e o nozinho fica aqui. Você volta novamente e vai fazendo um por um. Não tenha pressa não para estar fazendo aqui, tá? Principalmente porque temos muitas curvas, então você tem que ter muito cuidado aqui. Então, eu vou segurar aqui com o meu dedo para poder fazer aqui a virada, tá? Eu deixei uma margem aqui pequena, então eu vou ter que fazer agora milagre. Pronto. E daqui de cima eu passo para baixo. E aí, sempre nesses cantinhos, você coloca um pouquinho mais, tá? Que é para ele ficar bem firme enquanto você estiver trabalhando. Depois que você tiver trabalhado bem os cantinhos, isso aqui não importa mais, pode ser retirado, tá? Mas enquanto você estiver trabalhando, você vai precisar dele. E aí, ó, é só ir dobrando e alinhavando a sua malha, que é para ela ficar firme no lugar enquanto você trabalha. É só porque esse forro é chatinho. Porque, por exemplo, quando você está trabalhando com um tecido de algodão, é bem simples. Você pode já ir dobrando e trabalhando ao mesmo tempo. Isso ganha bastante tempo, tá? Agora, com malha, com esse tipo de forro, eu não recomendo. A não ser que você tenha muita habilidade. Então, você só vai fazendo isso, olha. Trabalhando bem os cantinhos, dobrando um cantinho aqui por vez e alinhavando até ter a peça inteira alinhavada, tá? Eu vou adiantar aqui os alinhavos e já retornamos para o caseado. Vamos agora estar trabalhando aqui. Eu já tirei o molde e já fiz o recorte daquelas sobras extras, tá? Que fica aqui. Então, agora é só colocar a sua agulha no lugar. Deixa aqui uma margem para acabamento. E você puxa a laçadinha. Passa aqui a agulha, a linha por cima da agulha e faz aqui o primeiro ponto. Introduz, puxa a segunda laçada e faz o ponto. Novamente, você introduz, puxa a terceira laçada e faz o ponto. Novamente, você introduz, puxa a quarta laçada e faz o ponto. Temos aqui 4 pontos. Faço duas correntinhas pequenininhas mesmo, tá? Ele vai ficando assim, aqui o avesso.
E eu faço mais 4 para esse lado. Aqui eu quero que a linha passe por cá, então vou fazer assim para ajeitar bem ela aqui, ela ficar onde eu quero, tá? Agora novamente. 2. Vamos novamente no mesmo lugar, sempre no mesmo buraquinho, para fazer o contorno dos cantinhos. 3 e 4. Opa. Pronto, temos aqui um cantinho prontinho, tá? Agora é só você ir direto pro próximo. Já ia fazendo a laçada, não tem necessidade de laçada inicial. Então, eu venho aqui para fazer o furo. E aí, para facilitar, eu dou uma esticadinha aqui, ó, na minha malha embaixo, tá? Que é para ajudar a furar. Enfio um pouquinho mais a agulha para abrir mais o buraco, porque vai passar muito ponto aqui dentro. E aqui eu já faço o primeiro. 2, 3, 4. E vamos fazer mais 4 do outro lado. Então, faço aqui agora 1, 2 correntinhas, apertadinhas mesmo, e no mesmo lugar eu introduzo novamente. Ele já tá bem cheinho, vai ficando mais difícil de introduzir, mas força assim mesmo. Eu passo minha linha dessa forma para ele ficar bem onde eu quero, tá? E aqui eu puxo o primeiro. 2, 3, 4 pontos. Aqui depois eu vou passar para trás para fazer o acabamento dessa linha. Vou tirar ela daqui que ela não tá bonita aqui. Então, eu tô aqui com o cantinho pronto, bem fechadinho. E é só continuar. Sempre que tiver um cantinho, você vai trabalhar dessa mesma forma. E pro resto, você trabalha fazendo uma correntinha de espaço e um ponto, da mesma forma que a gente trabalhou para a outra calcinha, tá? Tudo igual. A única coisa que diferencia é que ela agora tem mais cantinhos para você trabalhar. É só isso. Mas de resto, o trabalho é igual. Então, gente, eu vou dar aqui a volta no meu trabalho, tá? E encontro com vocês quando eu tiver com esse trabalho todo caseado. Como a nossa peça está, ela tá toda caseada. Agora falta basicamente acabamentos, né? Porque não vai elástico, vai ser uma peça bem rápida. Então, aqui eu já troquei pela agulha 1,75, porque aqui nós vamos trabalhar agora. A 1,25 é apenas para furar a malha. E agora eu faço 2 correntinhas e vou aqui fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Se você tem a tensão do ponto folgada e estiver ficando apertado, embabadando, diminui a quantidade de pontos. Você pode pular ponto, tá? Aqui eu vou fazer mais 2 no espaço e continuo trabalhando aqui ponto sobre ponto. Tá? E você vai adaptar conforme a tensão do seu ponto. Nunca esqueça isso. Tá ok? Então, aqui é só trabalhar os pontinhos. Aqui eu vou trabalhar mais 2. E aqui eu já faço... Opa, aqui no pezinho do ponto. E siga adiante, tá? Só vou fazer apenas uma carreira de pontos baixos. E volto com vocês, porque nós vamos trabalhar a partir depois que terminarmos toda a volta na calcinha,
apenas a parte de cima de um lado e depois do outro. E por último, as fitas. Tá legal? Então, gente, é só isso, tá? Um ponto sobre o ponto, um ponto no espaço, conforme nós já havíamos trabalhado. E encontro vocês aqui no final. Terminei aqui de fazer todo o contorno. Nossa peça tá dessa forma. E agora nós vamos trabalhar só em cima de um lado e do outro. Então, eu preciso cortar essa linha e recomeçar aqui em cima. Vou começar aqui pela frente, tá? Trabalhando aqui. Depois nós fazemos as costas, porque a frente tem um detalhezinho que eu preciso mostrar. E depois as costas vai ser mais simples e você vai fazer a partir do primeiro que nós fizemos. Então, vou cortar aqui. Vou encerrar. E agora eu posso recomeçar cá. Então, eu vou chegar aqui, ó, da pontinha. Vou introduzir aqui a minha agulha. Vou puxar a laçadinha. Opa, eu peguei de mau jeito aqui a linha e dei um nó nela. Não sei como, não me pergunte. Tem coisas que eu não sei responder. Enfim, agora sim. Puxei aqui, passo por cima, faço uma, duas correntinhas. Dou uma puxadinha aqui nesse início para ele ficar bem apertadinho. E agora eu vou trabalhar ponto por ponto. Não vou pular nenhum ponto, mas também não vou acrescentar. Você não vai fazer aumentos nem diminuições. Apenas trabalhará ponto sobre ponto até o final da carreira. Chegou no final da carreira, sobe duas correntinhas e a partir do segundo ponto de base, você trabalhará os pontos baixos novamente. Farei isso por 3 carreiras, tá? Eu quero que essa parte de cima tenha 3 carreiras a mais. Ok? Então, já temos uma. Agora, temos 2. E aí, eu vou fazer mais 2 depois dessa daqui, tá? Para ela ficar com uma largurinha legal para o que eu pretendo fazer. Ok? Então, gente, eu vou terminar aqui e já voltamos. Então, é assim que ela vai estar. Veja só a barrinha que nós fizemos. Agora, gente, já que eu estou aqui, eu já vou logo fazendo a primeira fita, tá? Lateral. Porque você não tem que emendar, é menos uma coisa para você fazer acabamento depois, tá? E aí, quando terminar essa fita, aí sim nós vamos vir trabalhar aqui em cima. Então, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Aqui é o último ponto feito. Vou fazer uma, 2 correntinhas e aqui, ó, entre um e outro eu faço um ponto baixo. Entre uma carreira e outra eu faço um ponto baixo. E onde aqui, ó, depois aqui, deixa eu voltar, aqui onde nós iniciamos, nós fazemos o ponto baixo. Então, já temos aqui 1, 2, 3, 4. E aí, agora a gente continua trabalhando aqui. Um ponto para cada ponto de base. Primeiro com ponto baixo, aí depois nós vamos trabalhar os pontos altos, tá? Até chegar ali na pontinha. Deixa eu ver o ponto aqui. Já estamos chegando. Aqui é o último. Ok? Deixa eu ajeitar aqui para ele ficar bem legal. Pronto. Agora, eu viro meu trabalho. E agora sim, faço uma, 2 correntinhas. Aqui eu já vou considerar como uma redução, tá? Faço ponto. E aí, agora eu trabalho um ponto para cada ponto de base. E lá no final, eu faço outra redução. Eu vou trabalhar a redução em todas as carreiras. Porque eu quero que ele reduza rápido, tá? Então, por enquanto, eu trabalho um ponto para cada ponto até o final. Eu vou sempre fazer uma redução no início e uma redução no final. Então, aqui eu continuo trabalhando até chegar aqui o final, onde possa mostrar para vocês aqui a finalização. Então, eu tenho esse ponto agora, que eu faço metade e deixo na agulha. Dou uma laçada, venho aqui nas correntinhas iniciais, introduzo novamente
e faço só metade do ponto. Fiquei com 2 pontos na agulha, eu vou fechar os 2 juntos. Viro meu trabalho e aí eu faço apenas 2 correntinhas e vou fazer o ponto alto aqui. Aqui você já vai considerar como uma redução, tá bom? E vou trabalhar os pontos altos normalmente até chegar lá naquela redução. Vamos trabalhando aqui. Para eu mostrar aqui mais uma vez. Porque aí vocês vão reduzir até a quantidade que vocês queiram, tá? Trabalhar 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Depende do seu gosto. Cheguei aqui, eu só tenho mais um ponto e a redução. Então, aqui nesse ponto, eu vou fazer meio ponto e deixo na agulha. Dou uma laçada e vou trabalhar aqui na redução outro meio ponto. Agora, eu fecho os 2 juntos. E já reduzi mais uma vez. E aqui eu subo novamente 2 correntinhas e o ponto alto, que eu considero aqui como uma redução. E continuo trabalhando até chegar lá no final, onde eu vou reduzir de novo. Então, eu vou continuar reduzindo aqui. E eu volto com vocês até eu ter a quantidade que eu quero continuar trabalhando para nossa fita lateral, ok? Então, eu fiquei aqui apenas com as duas reduções, tá? Temos uma redução aqui e uma redução aqui que daria 2 pontos ao final. Ele tá aqui, ficou com esse tamanho aqui por enquanto, tá? E o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou trabalhar correntinhas, tá? Vou trabalhar 100 correntinhas e depois eu volto trabalhando aqui sobre elas, igual nós fizemos para a parte de cima do biquíni. Mas eu volto e mostro pra vocês, tá? Então, eu vou agora fazer 100 correntinhas e já retorno. Concluí as 100 correntinhas e agora o que eu vou fazer é da seguinte forma. Faço 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou aqui contar 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu faço um ponto baixo. Você pode também trabalhar meio ponto alto, tá? 2, 3, 4, 5. E aqui, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta mesmo, eu faço ponto baixo. Pode ser na sexta também, você que decide, tá? E ele vai ficando assim, ok? Então, eu vou fazer isso até aqui o final, onde eu vou encerrar. Então, eu volto mostrando o encerramento. Vejam só como ficou, tá? Aqui agora no final, eu tenho mais de 5. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas eu vou trabalhar aqui direto, aqui, ó, nesse ponto inicial aqui, que seria o outro ponto reduzido, e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu só corto a linha, puxo encerrando o meu trabalho e faço um acabamentozinho aqui depois com a agulhinha, escondendo o fio aqui por dentro, tá bom? Então, esse ladinho aqui tá pronto. Deixa eu virar ele aqui. Nossa fita vai ficar dessa forma, tá? Terminando mais fina. Você pode deixar ela mais grossa também, desejando, tá? Não é obrigatório fazer dessa forma que eu fiz, ok? E agora, nós vamos fazer aqui um trabalhinho aqui nessa parte de cima. Então, vamos começar, e eu preciso criar uma base para fazer um biquinho igual que nós fizemos lá para a parte de cima, tá? Da peça. Para o sutiã do nosso biquíni, que foi na aula 2. Então, como eu vou trabalhar, tá? Deixa eu tirar aqui essa ponta de linha que tá espagaçando. Deixa um pedacinho aqui sobrando, para eu fazer acabamento depois. Tá? E aí, como eu vou trabalhar? Vou pegar aqui essa primeira carreira que nós fizemos de pontos baixos, depois do contorno. Introduzo aqui, ó, por trás do primeiro ponto, tá? Eu não tô trabalhando aqui as 3 correntinhas, porque daria muito trabalho para eu fazer isso aqui agora. E aqui, ó, nós vamos estar puxando uma laçada, tá? Dessa forma.
Passo minha linha aqui por cima da agulha e faço aqui a correntinha que para mim será considerado como ponto baixo. Vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. E eu venho aqui nessa mesma carreirinha e eu conto 1, 2, no terceiro ponto introduzo a agulha por trás e saio pela frente. Vamos aqui e saio pela frente. Aqui eu puxo a laçadinha e faço ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três. Vou aqui nessa carreira contar 1, 2. Aqui no terceiro introduzo, passando dessa forma aqui, por trás e saindo na frente. E eu puxo a laçada por aqui, fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3. E eu conto novamente 1, 2 aqui no terceiro, a mesma coisa, tá? Quem quiser pode trabalhar com números pares também, pode fazer de 4 em 4. 1, 2, 3. E aqui eu conto agora 1, 2, no terceiro, faço a mesma coisa. E eu vou fazer isso até lá o final, tá? Depois nós vamos trabalhar com ele dessa forma, ok? Então, eu tenho que fazer essa basezinha aqui. Quando eu chegar aqui nesse final, tá? Vou chegar aqui, eu não vou trabalhar aqui em cima, até essa parte aqui, eu volto com vocês. Então, já estou aqui, tá bom? Pra gente continuar. E é esse o trabalho aqui que nós vamos fazer, porque é conjunto dessa peça aqui, tá bom? Então, eu vou estar fazendo isso aqui. Apenas isso. E eu quero que ele fique caído aqui pra baixo. Esse daqui, ele fica assim, tá? Mas eu não quero que essa barrinha fique pra cima. E ela não ia ficar bem pra cima, tá? Ela ia ficar caindo. Então, ela vai ficar caídazinha aqui. E eu tenho sobras dessas pedras que eu utilizei nela, que eu também vou estar aplicando aqui. Então, vamos deixar esse de canto e vamos trabalhar. Ele é muito simples de fazer. Então, eu vou caminhar aqui, fazer um ponto baixo aqui dentro e já vou fazer direto aquele picô, tá? É um bico picô. Como é que eu faço? Eu faço uma, duas, 3 correntinhas, volto na primeira feita, introduzo minha agulha, puxo uma laçada como se fosse fazer um ponto baixo e eu fecho ele. Faço outro, 1, 2, 3, volto novamente na primeira e fecho com a laçadinha aqui. Mais 1, 2, 3, volto na primeira e fecho novamente. Agora eu venho aqui pra baixo, venho no pezinho aqui do primeiro que foi feito, tá? E eu introduzo minha agulha e puxo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Venho aqui pro próximo, onde eu vou fazer novamente a mesma coisa, tá bom? Ele vai ficando assim. E ele vai ficar caído aqui para baixo, tá? Você pode estar ajeitando aqui as pontas, ó, dando a puxadinha para as laterais e para cima para ele ficar bem arrumadinho, tá bom? Vai ser só um detalhezinho que ninguém é obrigado a fazer, gente. É só para criar mesmo o aspecto de conjunto. E aqui, novamente, 1, 2, 3. Volto na primeira feita, introduzo a agulha, puxo a laçadinha e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3. Volto na primeira e novamente. 1, 2, 3. Volto na primeira novamente. É bem simples, né? Faz 3 picôs. E aí, ao final, você vem aqui no pé do primeiro, introduz a agulha e fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Opa, peguei só um fio. Tem que pegar bem aqui, senão fica desfiando. E aí, aqui, nesse mesmo lugar, eu faço uma correntinha para te ajudar, tá? Só para você não ficar toda complicada. E faz o ponto baixo e vai pro próximo. Então, gente, é isso aqui. Um para cada, até você terminar todos, tá? Eu vou aqui adiantar esse trabalho, ok? Porque o que eu tinha que ensinar eu já ensinei, é só isso mesmo. E, como eu disse, você não é obrigado a fazer, tá? Vou terminar de fazer esse barradinho e já voltamos. Cheguei ao último, agora é só fazer aqui um ponto baixíssimo, cortar a linha, tá? E o meu trabalho está encerrado.
Vamos ajeitar ele aqui todo bonitinho pra baixo. Dá uma esticadinha nele. Porque ele vai ficar todo emboladinho quando você termina de fazer. Aqui você pode depois ajeitar como quiser, tá bom? Por enquanto, tô deixando ele todo bonitinho pra baixo. Você pode até passar um ferrinho pra ajudar ele a ficar aqui. Agora, eu vou estar trabalhando com a cola jeans, que é excelente para fixar qualquer coisa, gente, em tecido de algodão, linha de algodão, tá? E eu vou estar usando os chatons que eu utilizei lá no outro, tá? Ele vem desse jeito. Você pode também, se você tiver uma agulha bem fininha de bordado, costurar ele na peça, tá? Eu vou estar colocando aqui, ó, dessa forma, aqui entre um e outro, tá bom? Pode colocar aqui no meio? Também pode, se quiser. Você coloca como desejar. Parece que a minha cola deu entupidinha. Então, eu venho aqui entre um e outro e vou colocar. Pego o outro, vira a bundinha aqui pra cima, coloco uma quantidadezinha de cola. Opa, foi demais. Deixa eu tirar aqui um pouco esse excesso. E agora eu venho aqui entre um e outro e coloco o chaton, tá bom? Vou colocar aqui um pra cada. Se você quiser, também pode colocar aqui nessa barra. Aquele outro mais quadradinho que eu tenho é muito pouco, tá? Eu tenho que comprar mais se eu quiser colocar ele aqui nessa beiradinha, mas eu ainda não defini se eu quero ou se eu não quero. Eu vou continuar colocando isso aqui pra ver como é que ele vai ficar, tá bom? E aí eu decido o que é que eu vou fazer a partir disso. Então, ele ficou assim. Eu gostei muito desse resultado. Eu vou deixar assim mesmo, mais simplesinha a parte de baixo da calcinha, tá? Só tenho que esperar agora secar para eu continuar trabalhando. A parte das costas será mais simples, não terá esse biquinho. Esse biquinho é só pra frente, então a parte das costas será só apenas 3 carreiras de pontos baixos, finalizando com a fita. Então, quando eu terminar de secar aqui a minha peça, já vou fazer aqui a outra fita de um lado. Depois eu vou fazer a parte de trás, com 3 carreiras de pontos baixos, finalizando com as fitas laterais. É só isso, e sua peça vai estar pronta pro uso. Aí é só tirar esses fios aqui, ó, que sobraram, tá? Que usamos apenas para manter a peça no lugar pra gente trabalhar, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que terei o maior prazer em responder. Eu fiz assim, é simples, para ser uma peça rápida, mas de muito de coração pra vocês, tá? Pra que vocês possam arrasar muito na praia agora em 2019 com essas peças. E, claro, também vender muito, né? Óbvio. Então é isso. Feliz ano novo, feliz 2019. Amo vocês. Até a próxima aula. Até, tchau, tchau. Até 2019.